Salve família bianconeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida Bianconeira, o dia a dia da nossa Juventus, da nossa Vecchia Senhora, da nossa história de um grande amor e sem cortes, sem edições, como a vida é. Vou tentar retomar o canal aqui, pessoal, de uma maneira mais simples, sem thumb, com um cenário improvisado, porque tô muito sem tempo, por isso que eu abandonei o canal. O meu trabalho tá exigindo muito de mim. E também minha vida pessoal, meu menino entrou na escola e todo mundo sabe aí quem é pai, que no primeiro ano de escola é praticamente uma doença por mês. Então tá uma loucura, mas tô com saudade de falar da nossa Juve, da nossa história de um grande amor e da nossa Juve. Então aqui estou. E hoje eu vim falar sobre a ausência de status na Juventus. E como isso pode ser bom, né? Vamos falar assim, pô, mas como assim, cara? Falta de status num time ser bom? Sim, sim, eu acho que isso pode ser muito bom para a Juventus, né? Analisando aí os últimos anos do campeonato italiano, os times com pouco status ganharam, levaram o Calcio, né? Você pegou aquele primeiro Napoli 3 anos atrás, que ganhou, onde ninguém esperava, o time do Spalletti foi lá e surpreendeu todo mundo. É um time com pessoal que não era muito conhecido, que o Junto ele montou aquele elenco, conseguiram montar um elenco maneiro, de muitos caras gregários, e os caras foram lá e ganharam o campeonato italiano de braçada mesmo. E depois agora nesse último ano, né, com um treinador super competente, que é o Conte, mas ninguém dava nada pro Napoli depois de ficarem muitos anos, muitos anos não, depois de fazerem um ano muito ruim, né, com a saída do Spalletti, eles foram lá e ganharam de novo, né, sem status, claro que o Conte traz um status um pouco maior para o time, mas não com status de possível vencedor, que a Inter detinha esse status na temporada passada, e o Napoli foi lá e brocou e ganhou, né. E eu vou analisar aqui o porquê que a Juventus está tão sem status. A Juventus vem de muitos anos sem vencer o campeonato italiano e muitos anos apenas brigando por quarta colocação. No máximo que ficou aí foi em terceiro lugar, quase nunca atrapalhando os times que realmente estão brigando por campeonato italiano. E nesse ano, ao contrário dos outros anos, onde, por exemplo, no mercado passado a Juventus investiu bastante, a Juventus trouxe o Thiago Motta, que era um treinador emergente, que parecia que ia dar muito certo numa grande equipe. A Juventus não tá fazendo barulho. A Juventus tá famoso come quieto, sabe? Né? O Mineirinho ali chegando de boa, fazendo um mercado tranquilo, no jeito que tem que ser, com a mudança principalmente na comunicação, que eu gosto muito, né? Porque nesses últimos anos, que já começou com o Allegri, a Juventus vinha falando de nós temos que brigar pela Champions League, temos que brigar pela quarta colocação, e isso me deixava possesso, porque a Juventus nunca briga por quarta colocação, a Juventus sempre briga para vencer. Não importa se tem o melhor elenco ou não, a Juventus é um time que tem que estar incrustado no nosso DNA a vitória. E os caras não entenderam isso. A partir da saída dos senadores da Juventus, Buffon, Del Piero, Bonucci, Barzali, esses caras que foram senadores lendários da Juventus, isso se perdeu. E agora a Juventus está numa fase onde os caras realmente não entendem o que é a grandeza desse clube, né? E a Juventus está se livrando de todos os status que a Juventus tinha para começar cavando de baixo, para começar lá de baixo e tentar chegar aonde já chegou, que é o topo, né? Se você for pensar nas temporadas passadas, a Juventus sempre tinha algo de status agregado à Juventus. Por exemplo, a Juventus trouxe o Vlahovic. A Juventus estava uma merda, mas aí trouxe o Vlahovic. O status do Vlahovic era de o melhor centroavante da Europa ao lado do Haaland. Potencial melhor centroavante da Europa ao lado do Haaland. E o que o Vlahovic se tornou? Uma merda na Juventus, uma merda. Né? Hoje eu odeio o Vlahovic com todo o meu coração, futebolisticamente falando, né? Até como ser humano tô achando ele um verdadeiro merda, mas eu odeio hoje o Vlahovic porque todo aquele status que ele trouxe consigo não se confirmou na Juventus. Vários outros jogadores, Nico Gonzalez, status de seleção argentina, uma merda. O Koop Miners
status de um dos melhores volantes do campeonato italiano. Nada, nada, nada. Ninguém desses caras com status vingou na Juventus. E o que a Juventus está tentando fortalecer? Não é pelo status agora que a Juventus está fazendo nessa temporada. Por isso que eu estou gostando desse trabalho do Comolli, que é o nosso novo diretor geral. A Juventus está se fortalecendo na sua base, né? Quem que deu certo da temporada passada? Desses caras que a gente vai começar. Quem que mostrou o que eles falam na Itália de atacamento à malha, né? Quem que mostrou essa identificação com a camiseta da Juventus? Chiquinho Conceição, Locatelli, Thuram, Gatti, Bremer. Esses caras que suaram a camisa, que deram sangue, que mostraram serem juventinos mais do que os outros, é desses caras que a gente vai recomeçar. E os outros, foda-se, velho. Os outros vão ser ou gregários do time, tipo Koop Miners, não tem mais o status de super titular como ele tinha no Mota. Se quiser ficar na Juventus, vai ter que brigar por ser titular. O Nico Gonzalez, se não sair, a Juventus já falou, cara, sai. Se não sair, vai ser reserva. E vai ter que brigar por posição. O Vlahovic, mesma coisa. A Juventus já trouxe o David, né, o canadense, que eu tô gostando bastante das atuações dele na pré-temporada. E vai trazer o Colomoni de novo. Então, a Juventus está trazendo pessoas que possivelmente se adaptem melhor nesse esquema de fortalecer uma base forte primeiro e aí depois sim, com o tempo, ir inserindo jogadores de qualidade que se enquadrem nesse perfil. E eu tô gostando. Chega de status. A gente não é mais aquele clube 9 vezes campeão da Itália que dominava, né? E a gente não pode mais se basear em status nas contratações, não pode mais se basear em status nos dirigentes. Não chega. A Juventus tem que remar de baixo e construir um futuro a partir de um ano zero que vai ser esse ano. Por isso que eu tô gostando dessa Juventus sem status, né? Pode ser não atrativo para o torcedor, sim, para muitos torcedores que sempre procuram, cara, eu quero uma contratação de peso, eu quero um jogador que vai trazer holofotes para a Juventus, eu quero aquele jogador que seja magistral. A Juventus não precisa disso agora, a Juventus nem pode arcar com isso agora. A Juventus precisa fortalecer o seu balanço interno, zerar o seu balanço, fortalecer uma base forte para daqui 2 anos conseguir competir real pelo campeonato italiano. Quem sabe numa surpresa a gente começa a competir esse ano já, e com o Igor Tudor seria meu sonho a gente ganhar um campeonato italiano. Porque o Igor mostra trabalho, o Igor mostra identificação com a nossa camiseta, o Igor faz os caras comerem grama, faz os caras entenderem o que é Juventus, e seria meu sonho a Juventus voltar a ganhar com esse treinador. Me falem o que vocês acham, se vocês acham que uma Juventus sem status agrada a vocês, ou se vocês queriam um mercado milionário, trazendo muitos caras como o Liverpool está fazendo. O que vocês acham aí? Escrevam no comentário, estou com saudade de conversar com vocês. Vou responder alguns comentários que ficaram sem ser respondidos nos últimos tempos. Fino alla fine, força Juve, vencendo não é importante quando se trata de Juventus, é a única coisa que conta. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, bom fim de semana.